Irmãos, esse evangelho é capítulo 8 de São Marcos. Ele é exatamente o meio do evangelho de Marcos. Toda a primeira parte do evangelho, até esse trecho do capítulo 8, tenta responder a essa pergunta: quem é Jesus? E vai culminar com essa profissão de fé que faz São Pedro: tu és o Cristo, que é a mesma coisa, tu és o Messias. Cristo é em grego, Messias é em hebraico, né? Tu és o Messias, tu és o Cristo. A segunda, daqui para frente, Jesus vai começar a prepará-los para a cruz, onde vai ter uma outra profissão de fé, não mais de Pedro, mas do centurião, que vai dizer aos pés da cruz: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Não é só o Cristo, o Messias, ele é o Filho de Deus. E é interessante que o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, ele começa dizendo assim: origem de Jesus Cristo, Filho de Deus. O primeiro versículo já estava resumido todo o Evangelho de Marcos. Então é muito importante essa passagem de hoje. E Jesus está numa região no norte da Palestina, Cesareia de Filipe, uma cidade construída pelos romanos em honra de Filipe, né? E ali tinha muitos templos pagãos, e ali Jesus vai fazer essa enquete, essa pesquisa: quem que as pessoas dizem que eu sou? Ninguém acertou, do povo, né? Uns falam que você é João Batista, outros que é Elias, que é um profeta. E vocês, quem dizem? E Pedro responde e acerta: tu és o Cristo, tu és o Messias. O Evangelho de Marcos é mais conciso. No de Mateus, Jesus vai dizer para ele: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E Pedro ficou todo cheio de si. Só que não levou 5 minutos e ele pisou na bola, bem pisado. Deu um fora, porque, prestem atenção, quando Pedro diz, tu és o Messias, diz aqui, Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Por que no Evangelho de Marcos tem o chamado segredo messiânico? Jesus nunca quer que eles divulguem que ele é o Messias, porque os judeus esperavam um tipo de Messias que Jesus não queria ser. Um Messias político, um chefe político que viesse cheio de sucesso, cheio de poder, que viesse libertá-los do domínio romano. Eles estavam esperando, e os zelotas lá na Galileia, era um partido religioso e político, estavam armados até os dentes, esperando o sinal verde do Messias para fazer a revolução. Só que então Jesus manda eles não divulgarem e começa a ensiná-los abertamente, falar com clareza. Jesus era muito sincero, era muito livre. E o que ele vai ensinar? Começou a ensiná-los que o Filho do Homem, Jesus gostava desse título, Filho do Homem, que quer dizer um homem escolhido por Deus que tem uma missão e está desligado de qualquer sucesso humano, de qualquer grandiosidade.
O Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Quando Pedro escuta esse discurso de Jesus, ele não gostou de jeito nenhum. Não cabia na cabeça dele um Messias que tivesse que sofrer, que tivesse que ser rejeitado, que tivesse que morrer. Ele não entendeu que ia ressuscitar, mas a parte anterior ele entendeu bem. O que ele faz? Toma Jesus à parte, leva Jesus para um canto e começa a repreendê-lo. Dizer: Senhor, jamais vai te acontecer isso. Deus te livre de você, que é o Messias. Eu falei, eu acertei, que está destinado a sucesso, todo o povo vai te aclamar, vai ser um triunfo, todo mundo está te esperando para libertar o povo desses impostos caríssimos, né? Dessa opressão romana. Interessante, né? E Jesus se volta, o Pedro fez isso assim, à parte. Jesus se volta, olha para os discípulos e repreende a Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Satanás é o adversário, é o demônio. Porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Pedro passou de bem-aventurado, em 5 minutos passou para Satanás, adversário, inimigo. E esse afasta-te de mim, quer dizer, coloca-te no teu lugar. Você está me repreendendo como se eu devesse seguir você. Parece ridículo, né? Mas nós muitas vezes somos ridículos. Nós queremos que Deus venha atrás de nós, que Deus faça a minha vontade. E nós não gostamos, não aceitamos um Deus que permita o sofrimento na nossa vida. Nós gostaríamos de uma religião que tivesse um seguro contra sofrimento. Aliás, quantas pessoas vêm na igreja, rezam, e rezam muito às vezes até, para que Deus tire o sofrimento das suas vidas, porque estão escandalizadas do sofrimento. Se Deus é bom, por que permite essa doença? Por que permite o desemprego? Por que permite o câncer? Por que permite a pandemia? Se Deus é tão poderoso, por que permite que tanta gente boa, jovem e idoso sofra tanto nos hospitais e com essa doença? Por que permite? O sofrimento, a cruz não cabe na nossa cabeça. E nós gostaríamos de um Deus, mas Jesus é esse servo do profeta Isaías, capítulo 50, é o terceiro canto do servo sofredor. Começa dizendo: o Senhor abriu-me os ouvidos, por isso eu não resisti, nem voltei atrás, ofereci minhas costas aos que me batiam, aos que me arrancavam a barba, os que me cuspiam, me enchiam de bofetada. O que significa o Senhor abriu-me o ouvido? Eu escutei seriamente a Deus. O que Deus falou para ele, para esse servo? Eu sou o que te ajudo, eu sou o que te socorro, eu sou o teu auxílio, eu estarei do teu lado, você não tenha medo. Por isso esse servo, ele tem força, porque ele escutou, ele acreditou que o Senhor estaria com ele. Então ele é capaz de enfrentar as humilhações, os sofrimentos, as dores, o desprezo, tudo.
Esse servo é Jesus Cristo, que soube resistir e soube dizer para Pedro, e diz para mim, para você hoje: afasta, porque nós podemos não pensar como Deus, pensar como os homens, e os homens gostariam de ter uma vida sem sofrimento, sem cruz. Mas acontece que a vida tem sofrimento, tem cruz. E eu estava escutando alguém falar que os psicoterapeutas, eles dizem que o equilíbrio mental, uma pessoa boa de cabeça, é uma pessoa que sabe enfrentar o sofrimento. Tem pessoas completamente despreparadas para sofrer. Me mandaram um videozinho, um áudio que é impressionante. Nos Estados Unidos, um avião indo para Orlando, parece, e uma menina de 12 anos, de repente, está sentada junto com a mãe e começa a ter um chilique, começa a gritar, e parecia que estava tendo uma convulsão ou uma crise de sei lá o quê. E todo mundo preocupado, chamar um médico, chamar alguém, né? E foram ver, a mãe tinha tirado o celular, porque tinha que levantar voo e não podia estar funcionando o celular. A mãe tirou, a moça ficou absolutamente desesperada, doida e agressiva. 12 anos, completamente viciada, completamente dependente daquele aparelhinho. Isso vai ser cada vez mais comum entre nós. Por quê? Porque a pessoa não sabe ter limite, não sabe usar as coisas com racionalidade. E essas coisas, vocês sabem, isso é científico, foram feitas para viciar. E muitos de nós estamos viciados. Não é que isso acontece nos Estados Unidos. Então, irmãos, essa palavra é maravilhosa, porque Jesus, ele vai dizer, ele chamou a multidão com os seus discípulos, ou seja, é para todos essa palavra. Se alguém me quer seguir, é livre para seguir a Jesus ou não. Ele nunca obrigou ninguém. Se alguém me quer seguir, 3 coisas: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos ver cada uma dessas coisas. Renuncie a si mesmo. Sabe qual é o pior inimigo seu? O pior inimigo meu? O pior: a idolatria do meu ego, a idolatria que eu faço do meu eu, da minha vontade, do meu querer, do meu pensar. Esse é o meu pior inimigo. Para tomar a cruz e seguir a Jesus, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Senão eu nunca vou tomar a cruz. E eu aprendi uma coisa bonita hoje. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Esse tomar, esse verbo tomar, não é o verbo da resignação, da submissão. Ou seja, eu aguento a cruz, eu suporto a cruz porque não tem outro jeito, porque ela caiu em cima de mim e eu tenho que aguentar, mas no fundo revoltado, sem aceitar. Não, tomar a cruz tem um sentido positivo. Assume, pega a tua cruz, valoriza ela, aprende dela, deixe ela te moldar. A cruz tem uma função, irmãos, na nossa vida. A cruz não é uma desgraça, a cruz não é um castigo. A cruz é o lugar do nosso encontro com Deus, porque na cruz
eu vejo que eu não tenho domínio das coisas. Eu vejo a coisa mais importante que eu posso descobrir nesse mundo, que eu não sou Deus. A cruz me mostra a minha debilidade, o meu limite. Ninguém pode ser cristão, ninguém pode ter fé se não descobrir a sua debilidade. Mas toma, quando Cristo fala, toma a tua cruz, Ele está dizendo, assume a tua história, assume aquilo que te faz sofrer. Pare de fugir, porque, irmãos, fugir da cruz essa cruz aqui, ela tem 3 cobrinhas ali, porque é aquela cruz do livro dos Números. Quando a gente desce da cruz, o demônio nos destrói, nos envenena e nos mata. E falaram para Cristo, desce daí e nós creremos em você. Ainda bem que ele não desceu, porque se ele descesse, se ele tivesse saído da cruz, eu não seria padre, não seria cristão, você não estaria aqui hoje. Ele nos salvou na cruz. Ele não duvidou do amor de Deus nessa cruz terrível que nós providenciamos para Ele, porque Ele entrou na cruz para perdoar os nossos pecados, a nossa violência, o nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa luxúria, a nossa inveja, a nossa maldade. Ele amou tanto a você e a mim, que Ele, para nos salvar, precisou, e Ele pagou com alegria, com liberdade, o preço da nossa salvação. E fazendo isso, irmãos, aqui que está a boa notícia, Ele tirou o veneno da cruz. Agora você pode, eu posso carregar a minha cruz. Sem cruz ninguém vai para o céu, ninguém pode ser cristão, porque renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Opa, aqui está o segredo. Me siga significa, viva em comunhão comigo, viva junto de mim, me invocando, me chamando, eu estou do teu lado, eu te ajudo. Essa cruz que te dá tanto medo, que te assusta, que te amedronta, não é para te destruir, é o demônio que te fala isso, é o demônio que tem feito tantos casamentos serem destruídos, porque o casamento, a cruz aparece, primeiro porque um é homem, outro é mulher, aí está já a grande diferença, pois cada um teve um gosto, uma educação, então é natural que um seja a cruz do outro, é natural, mas não é uma cruz para te destruir, para te fazer sofrer, é uma cruz para te salvar, e a cruz Deus a dá, sempre na medida certa, que eu preciso. A cruz quebra meu orgulho, a cruz faz com que eu necessite de rezar, porque se eu paro de rezar, eu quero jogar a cruz fora, eu me escandalizo da cruz, se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não tenho a fé. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sabe quais são as obras que mostram se você tem fé ou não, se você tem o Espírito de Deus ou não, se você é cristão ou não? A tua atitude frente à cruz. Se eu murmuro, se eu reclamo, se eu penso mal de Deus, se eu xingo, se eu sou violento, significa uma coisa muito simples, que eu não tenho fé, que eu não tenho o Espírito de Deus. Irmãos, e nós todos corremos um risco de querer um cristianismo assim, onde ninguém me chateie. Eu faço as coisas se as condições forem todas favoráveis para mim. No fundo, nós queremos um cristianismo sem cruz. Parece que no Cursílio se falava, quem busca um Cristo sem cruz, acaba encontrando uma cruz sem Cristo. O que é terrível. Então,
Jesus escolheu os 12 e escolheu Judas, que sempre julgava Jesus, se achava mais inteligente do que Jesus. Escolheu a Pedro, que repreendia, tinha a petulância de repreender a Jesus. Jesus tinha no seu grupo a cruz, que ele escolheu, depois de ter rezado uma noite inteira. E nós não queremos ter a cruz na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Não queremos ter a cruz. Não, eu caminho se todo mundo estiver bem comigo, se nada me incomodar, se nada me contestar, se nada... Oh, mas espera aí, você é seguidor de quem? Desse crucificado? Ou você é seguidor de você mesmo? Opa! Então, irmãos, uma palavra maravilhosa, que eu espero que o Espírito Santo nos ajude, porque quem compreender essa palavra, compreendeu o cristianismo. E é uma mentira que o cristianismo é um peso, é um fardo, é uma coisa... Não, porque Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados sob o peso do vosso fardo, eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu peso é suave. Sabe por que o fardo de Cristo é leve e o seu peso é suave? Porque quando ele diz, vinde a mim, ele está dizendo, deixa eu carregar o teu fardo junto com você. Deixa eu te ajudar. Por que você quer carregar sozinha a tua cruz? Você não vê que você é um pecador, que você não consegue? Deixa eu te ajudar. Conta comigo. Experimente essa semana, quando você encontrar a tua cruz, na tua casa, no teu trabalho, dentro de você, experimente fazer como o salmista aqui disse, prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. Gritar, Senhor, me ajuda, isso me custa, mas eu preciso fazer isso, me ajuda. Senhor, olha, estou com raiva da minha sogra, do meu sogro, mas eu não posso porque eu quero ser cristão, eu quero estar em paz com... Então me ajuda a ser humilde, ir lá pedir perdão e me dispor a estar um pouco, a não julgar tanto, a não cobrar tanto, a não ficar com picuinha. Me ajuda, Senhor. Experimenta e vai. E você experimenta que Deus te... Porque libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Se você invoca a Cristo, Ele faz isso com você. A cruz não te mata, a cruz não te destrói. Então, irmãos, nós vamos daqui a pouco comungar o corpo de Cristo. E você pode estender tuas mãos, né? Em forma de uma pequena cruz. E o padre ou o ministro te diz, o corpo de Cristo. E você diz, amém. E deixa Cristo entrar na tua cruz. Deixa Ele carregá-la junto com você. E você vai ver que essa cruz... E você fala, nossa, eu estava com tanto medo daquela coisa. Entrei e foi tudo bem. E eu escapei. E foi bom, eu estava com tanto medo. E é assim, irmãos. E nós temos que ter essa experiência, porque o cristianismo é uma experiência, não é uma teoria. Eu tenho que experimentar que Cristo dentro de mim vence a morte daquela cruz, que Ele me ajuda, que Ele me ama, que Ele me dá o Espírito Santo, que Ele vem em meu socorro, que eu junto com Ele posso tudo. São Paulo falava isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força. São Paulo também fez, e eu termino, era muito orgulhoso São Paulo, e ele
E ele fala: para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me dado um anjo de Satanás para me esbofetear, um espinho na carne. Ninguém sabe que raio de espinho é esse. Se era uma doença, se eram os judeus que não saíam do pé dele, se era uma dificuldade de oratória, ninguém sabe. Mas é bom que assim cada um coloca o seu espinho na carne, a sua cruz. E diz que 3 vezes ele pediu ao Senhor que tirasse a cruz da sua vida, aquele espinho. O que ele escutou? Deve ter passado 3 noites rezando e jejuando. Ele escutou Cristo dizer para ele: basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Então ele descobriu o mistério da cruz. Falou: opa, quer dizer que o Senhor não vai tirar essa cruz da minha vida? Não, porque ela é boa, porque eu preciso dela. E porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque aí que aparece a providência de Deus, aí aparece o Senhor. Irmãos, a cruz é a encruzilhada onde Deus marcou um encontro com você. Olha a vida dos santos, quantos deles não se converteram a partir de uma doença, a partir de um fracasso, a partir de um sofrimento. Vocês também, eu também. Talvez você está aqui, de cruz em cruz, que Deus permite na tua vida. Vamos então fazer uma coisa doida hoje, humanamente falando. Vamos bendizer a Deus pelas nossas cruzes. Opa! É possível fazer isso? Eu só murmuro, só reclamo, só desprezo, mas eu posso, junto com Cristo que ressuscitou, eu posso dizer: Senhor, obrigado, me dá um pouquinho da tua humildade, para que eu possa renunciar a mim mesmo, essa idolatria dos meus projetos, dos meus planos, tomar a minha história, a minha realidade, como ela é, não como eu gostaria que fosse, como ela é, e seguir, ir atrás do Senhor, não me desgarrar da tua palavra, da tua vontade. Me ajuda, eu quero ser cristão, eu quero poder experimentar essa alegria maravilhosa de que o Senhor é fiel, que o Senhor é o meu auxílio, é o que me ajuda, é o que não deixa a cruz me matar, mas a torna gloriosa. Tá bom.